Entrei muito rápido. A pressão do ar era muito intensa e acidentalmente diminuiu a altura dos prédios. Quanto a eles, provavelmente foram esmagados até a morte ao longo do caminho. Talvez isso seja uma retribuição por seus muitos males. Zhong Yangmin pensou consigo mesmo. Que forma de retribuição é essa? Momentos depois, os dois chegaram a um lugar que estava relativamente bem preservado, fechado por um grande raio. Xiao Tian estendeu a mão e arranhou o ar. No segundo seguinte, a porta se abriu com um forte estrondo. O local estava repleto de energia espiritual rica e luzes brilhantes. Provavelmente, eram Ulks de alma negra. Ao entrar, Zhong Yangmin ficou atônito com a sala cheia de pedras espirituais. Veja, Tian, então, chamou seu filhote de cachorro do sistema para calcular o valor desses itens. Para sua surpresa, o cachorro informou que o sistema estava sendo atualizado e precisava de manutenção temporária. Tian ficou imediatamente descontente. Você não consegue lidar nem com algo tão pequeno. Qual é a utilidade de tê-lo? É melhor se livrar de você aqui e agora. O filhote de cachorro assustado pausou a atualização com urgência, calculando o valor total de... O estoque do Salão da Alma Negra é de 32 milhões de pedras espirituais. Posso continuar a atualização e a manutenção agora? Sim, pode continuar. Obrigado, mestre. E o sistema retomou a atualização, entrando no modo de manutenção. Em seguida, Xiao Tian suspirou e disse a Zhong Yaomin que o valor do material aqui é de pouco mais de 32 milhões de pedras espirituais. Como compensação, é apenas aceitável. Eu não esperava que o Salão Alma Negra, que parece tão grandioso, fosse tão pobre. Zhong Yangmin explicou rapidamente. Príncipe, toda a receita tributária anual da dinastia da Grande Chama é de apenas 10 milhões de pedras espirituais. Príncipe, elas não deveriam ser entregues ao Tesouro Nacional? Por que está falando de compensação? Xiao Tian parecia descontente. Por que deveria ir para o Tesouro Nacional? Essa é toda a compensação que King Lia nos deu do Salão da Alma Negra. Zhong Yangmin ficou intrigado. Do que você está falando? Você já deixou King Lia infeliz. Ele está morto. Você não vai deixá-lo ir embora? Xiao Tian cruzou os braços e começou a explicar. Neste momento, eu deveria estar bebendo um pouco de vinho, comendo alguma coisa e esperando na residência de Zong pelos pratos que você preparou. Mas, em vez disso, estou aqui por causa do Salão Alma Negra. Eles estavam conspirando contra nós. Eles não deveriam nos compensar com 10 milhões de pedras espirituais? Eu fico com 9 milhões, e você pode ficar com 1 milhão. Zhong Yangmin estava confuso. Príncipe, o que você quer dizer com conspirar contra nós? Xiao Tian retrucou. Você não está entendendo. Tempo é dinheiro. Tempo é vida. O Salão da Alma Negra desperdiçou nosso tempo. Como isso não é conspirar contra nós? Além da compensação, deveríamos receber pelo menos 10 milhões de pedras espirituais por nossos serviços, certo? Para as taxas de matrícula, vou considerar um prejuízo e contabilizá-lo como 10 milhões de pedras espirituais. E para os custos de transporte, 5 milhões de pedras espirituais é razoável. Mas o sofrimento emocional que você sofreu por ter sido sequestrado, outros 2 milhões não são excessivos. Então o total é de 37 milhões de pedras espirituais. O valor desse esconderijo é de apenas 32 milhões. Droga! O Salão Alma Negra ainda nos deve 5 milhões de pedras espirituais. Olhando para a expressão indignada de Xiao Tian, a visão de mundo de Zhong Yangmin desmoronou completamente. Como é que alguém que já se foi pode acabar lhe devendo 5 milhões? Príncipe, a maneira como você faz sua contabilidade é absolutamente incomparável. Depois de se vestir com o traje de cavaleiro de Zhong Yangmin, Xiao Tian ficou muito satisfeito. Digno de minha escolha, esse traje parece ter sido feito para fugir. Tudo bem, espere um pouco, vou limpar a cena. Com isso, Xiao Tian subitamente se encheu de energia e, sem fazer nenhum movimento, o palácio abaixo começou a tremer. Em um instante, a areia encheu o céu. O chão afundou e todos os prédios do Salão da Alma Negra desapareceram na terra. Zhong Yangmin foi deixado. Quão forte você é? Em que reino você está? Você poderia estar acima do 10º nível? Xiao Tian respondeu honestamente. Eu não tenho um reino. Eu não tenho nem mesmo energia espiritual. Você não notou? Zhong Yangmin percebeu esse fato um pouco tarde demais. De fato, o príncipe parece ser uma pessoa comum. Mas por que você é tão forte? Não adivinhe. Minha força é um pouco especial e parece estar aumentando. Ainda não sei o quão poderoso sou, mas, felizmente, sou muito bom em controle. Caso contrário, a grande dinastia da chama já teria sido destruída. Destruído? O couro cabeludo de Zhong Yangmin, envolvido em medo, parece que não seria uma façanha difícil para alguém com as habilidades do príncipe. Se eu fosse um pouco mais forte, não teria sido raptado tão facilmente? Pensando nisso, Zhong Yangmin cerrou o punho e perguntou a Xiao Tian.
Príncipe, você poderia me dar alguma orientação sobre o cultivo? Xiao Tian ficou surpreso. Você quer cultivar? Eu me lembro de Zhongling dizendo que você não está realmente interessado em cultivar. Você tem concentrado toda a sua atenção nos assuntos da dinastia da Grande Chama. Zhong Yangmin ficou sério. Depois de testemunhar a força do príncipe, minha opinião mudou. Desta vez, o Salão da Alma Negra tinha algo para eu fazer. É por isso que eles não me prejudicaram. E se, da próxima vez, alguém estiver de olho diretamente na dinastia da Grande Chama e quiser me prejudicar? Portanto, esse incidente com o príncipe também me deu alguma inspiração. Se eu parecer fraco na superfície, esperando que aqueles que querem me prejudicar se revelem, não posso simplesmente acabar com eles de uma só vez? Com um sorriso malicioso em seu rosto, Zhong Yaomin mostrou seu ponto de vista. Xiao Tian ficou sem palavras. Esse cara é tão astuto que planeja se fazer de bobo para pegar o sábio. Xiao Tian assumiu diretamente uma postura de recusa. Você pode fazer isso sem me envolver. Eu só queria desfrutar de uma vida pacífica, e eles me forçaram a agir. Mas é bom que você pratique, e isso evitará muitos problemas. Você já pensou em seu pseudônimo? Zhong Yaomin coçou a cabeça, parecendo confuso. Apelido? Que pseudônimo? Tão estúpido. Todos neste mundo têm um pseudônimo. Pense em um com antecedência para que você possa anunciá-lo quando agir. Eu tinha um amigo que costumava emboscar as pessoas no banheiro, o que lhe valeu o apelido de Matador do Banheiro. Portanto, leve isso a sério. E se as pessoas o chamarem de cavalaria pesada? Xiao Tian falou com justa indignação, mas Zhong Yangmin apenas resmungou perplexo. Seu amigo, Xiao Tian, o interrompeu. Essa não é a questão. A questão é seu pseudônimo. Você já pensou em um? Ao ouvir isso, os olhos de Zhong Yangmin se tornaram determinados. Me chame de cavalaria pesada. Xiao Tian, subconscientemente, o elogiou. Decisivo e viril. Espere, tem certeza de que quer usar esse nome? Zhong Yangmin assentiu com confiança. Sim. Cavalaria pesada. Pesada representa o peso das responsabilidades da grande dinastia da chama. A cavalaria simboliza o avanço para a batalha. Eu realmente gosto desse nome. Zhong Yangmin então falou novamente. Príncipe, você poderia me fazer um favor? Xiao Tian o encarou. Por que você tem tantos pedidos? Vamos lá. Príncipe, que tal isso? Em vez de preparar 5 refeições por semana para você, prepararei 10. Xiao Tian imediatamente se animou. Fale. O que é isso? Zhong Yangmin apontou para as ruínas abaixo. O príncipe poderia escrever uma linha de texto? Sim. Os assuntos da Grande Chama. O Rei do Inferno está destinado a conquistar. Faça o grande o suficiente para cobrir todo o vale. Quero fazer um respingo nessas águas turvas usando o nome de príncipe. Uma potência oculta. Vamos ver quem está de olho em nossa dinastia da Grande Chama e o que eles querem. Xiao Tian ficou olhando para ele, sem conseguir resistir ao comentário. Você está realmente tramando, não está? Assim que ele falou, sentiu uma súbita sacudida em seu coração. Ele se virou para olhar. Ah, não! Minha esposa está chegando! Rápido! Corram! Depois de deixar o chamado Rei do Inferno no chão, ele agitou uma rajada de vento com um estrondo alto e voou para longe imediatamente. Ao ver o príncipe desaparecer no horizonte, Zhong Yangmin não pôde deixar de se maravilhar com quão incrivelmente poderoso ele era. Então, ele olhou para a velocidade da Imperatriz. Em comparação, ela era realmente lenta. Um momento depois, a Imperatriz desceu gentilmente na frente de Zhong Yangmin, envolta em luz dourada. Vendo-o ileso, ela estava um pouco confusa. Tio Zhong, você está bem? Ao examinar melhor, ela ficou ainda mais confusa. Zhong Lixua não disse que você foi expulso sem nada além de suas roupas de baixo? Como é que agora você está vestido com um artefato espiritual de alto grau? Então, a Imperatriz virou a cabeça casualmente e exclamou. Puxa vida, este é o Rei do Inferno. Zhong Yangmin começou a explicar. Vossa Majestade, eu fui originalmente capturado pelo assassino celestial Pang Tong, um dos 6 males sob a bandeira do Salão da Alma Negra. De acordo com Bai Qinglian, eles queriam que eu protegesse o príncipe de Luoyun. Ouvindo atentamente, a Imperatriz franziu as sobrancelhas, parecendo intrigada. Zhong Yangmin continuou. Foi então que o Rei do Inferno apareceu. Ele estava vestido de preto, e eu não conseguia ver seu rosto claramente. Bai Qinglian e os outros foram mortos por ele. Ele não apenas me deu um antídoto, mas também permitiu que eu pegasse todos os tesouros do Salão da Alma Negra. Ele disse que não estava interessado neles. Um olhar de incredulidade cobriu o rosto de Jin se esse fosse o caso. O que esse Rei do Inferno quer? Parece que ele deseja a estabilidade atual da grande dinastia das chamas. Ele não quer que sejamos influenciados pelo Salão da Alma Negra e pela Torre Nuvem de Sangue. Vossa Majestade, pense nisso com cuidado. Lu Aoyen tem servido devotadamente a grande chama. Além disso,
o Soul Negro não é apenas referência. A Imperatriz ficou maravilhada. Ela está cheia de artefatos espirituais de alto grau. O Rei do Inferno é realmente generoso. Parece que ele realmente quer que a dinastia da Grande Chama prospere. Eu me pergunto o que ele está tramando. Zhong Yangmin não pôde deixar de pensar sarcasticamente. O que mais ele poderia estar tramando? Provavelmente, ele só quer se entregar à comida, à bebida e ao lazer, sem se preocupar com mais nada. Preciso perguntar a Zhongling como o príncipe conseguiu irritar o ancião do pântano venenoso até a morte. Depois de guardar o anel, a Imperatriz disse a Zhong Yiming, vamos voltar logo. O general Zhong e Zhongling estão muito preocupados com você. Obrigado, Majestade. Assim que Zhong Yiming falou, ele foi envolvido em um campo de força. A Imperatriz então o pegou e voou para o céu. Só então ele percebeu como ela era incrivelmente rápida. Pouco tempo depois, Zhongling estava suspirando de preocupação quando Zhongling se levantou de repente, dando um tapa na lateral de Zhong Lishuan. Mamãe, olhe. Zhong Lishuan olhou e imediatamente lacrimejou, com a boca bem aberta. Meu marido está de volta. Apesar das olheiras, ele parecia bastante animado em seus artefatos espirituais de alto grau. Zhong Lishuan correu para abraçar o marido e os dois caíram em prantos. A culpa é toda minha. Se eu não tivesse discutido com você ontem, nada disso teria acontecido. Não, a culpa é minha por tê-lo irritado, disse Zhong Yangmin. Zhongling ficou olhando, bastante irritado. Chega, vocês dois estão casados há anos. Por que está sendo tão meloso? Não posso suportar isso. Ao ouvir isso, Zhong Lishuan finalmente largou o marido e se virou para cutucar Zhongling na cabeça. A Imperatriz olhou para a cena familiar harmoniosa e sorriu satisfeita, embora houvesse um toque de tristeza em seu sorriso. Como é maravilhoso estar com a família. Sempre que lidava com competições tarde da noite, ela pensava na felicidade de outras famílias e só conseguia se consolar com o pensamento, mesmo que eu esteja sozinha, ainda posso dar conta do recado. Naquela noite, depois de terminar seu trabalho, a Imperatriz se espreguiçou, sentindo-se satisfeita. Uma criada se aproximou rapidamente e perguntou, Vossa Majestade, gostaria que lhe trouxessem alguns petiscos para a noite? Não é necessário. Não estou com vontade hoje. O escritório dos fundos do palácio já foi limpo? A empregada parecia hesitante, gaguejando. Já foi limpo. Cansada e sem perceber nada de errado, a Impris foi diretamente para o Palácio dos Fundos, mas descobriu que algo parecia diferente. Normalmente, durante seus períodos de descanso, a iluminação nos fundos era mínima, especialmente no pátio da frente, que deveria estar escuro e frio. Por que hoje está diferente? Ela pensou, acelerando o passo. Ela viu seu marido, Xiao Tian, sentado em uma cadeira de pedra. Ao ver a Imperatriz chegar, Xiao Tian sorriu. Você tem trabalhado muito. Que tal um lanche noturno com Otot? Você provavelmente nunca comeu algo assim. A Imperatriz fez uma pausa, com a emoção aflorando em seu interior. Como você está? Aqui. Xiao Tian se levantou e levou a Imperatriz para se sentar. O comandante Liu me disse que você tem um pequeno hábito. Sempre que fica acordado até tarde cuidando de assuntos de estado, gosta de fazer um lanche noturno. Comer sozinho não é muito divertido, então preparei algumas iguarias locais da minha cidade natal para recompensá-lo, Vossa Majestade, por todo o seu trabalho árduo. Enquanto falava, Xiao Tian pegou um pedaço de carne com seus pauzinhos. Para a panela quente, você precisa cozinhar os ingredientes no caldo. Cada ingrediente tem seu próprio tempo de cozimento. Experimente este. Infelizmente, não temos molho de gergelim aqui. Caso contrário, um único molho o deixaria incrivelmente perfumado. Xiao Tian soprou sobre a carne para esfriá-la. Sua Majestade, por favor, prove. As bochechas da Imperatriz ficaram coradas quando ela obedientemente abriu a boca para experimentar. Depois de mastigar cuidadosamente, ela sentiu os deliciosos sabores se espalharem por seu paladar, deixando suas bochechas ainda mais rosadas. O príncipe me serve tão bem. Estou muito satisfeito. Você merece uma recompensa. Xiao Tian olhou para ela com interesse. Como que Sua Majestade gostaria de me recompensar? A Imperatriz retribuiu o olhar dele com fervor. Eu o recompensarei com a chance de me alimentar novamente. Tian sorriu. Sua Majestade, por favor, aguarde um momento. O pedaço de carne que estou cozinhando para a senhora desta vez requer atenção especial. Portanto, terá de esperar. A Imperatriz observou silenciosamente Tian enquanto ele se servia. Sentindo uma sensação de gratidão, é tão bom não estar sozinha, pensou ela. Os dois continuaram a comer, beber e conversar alegremente, saboreando a panela quente e fumegante. Quando se deram conta, já era tarde da noite. Finalmente cheio e satisfeito, Xiao Tian largou os pauzinhos. Levantando-se, ele disse, Vossa Majestade, está ficando tarde. Eu deveria ir embora. Quando ele terminou de falar,
Um anel em sua mão emitiu um brilho e os utensílios de mesa foram rapidamente guardados. Xiao Tian se preparou para ir embora, mas a imperatriz falou de repente: por que ter todo esse trabalho? Basta ficar aqui e descansar. Ao ouvir essas palavras, Xiao Tian sentiu uma sacudida em seu coração. Ele se virou para olhar para a imperatriz, que estava sorrindo para ele, com seus olhos brilhando como água de outono. Parecia que aquela seria mais uma noite agitada. No meio da noite, Xiao Tian estava deitado na cama enquanto a imperatriz estava sentada, meditando. Xiao Tian estava um pouco sem palavras, então me convidou para vir aqui apenas para vê-la meditar, mas sua maneira de meditar é realmente diferente. Xiao Tian começou a cochilar. Em seu estado meio adormecido, ele acordou de repente. Que diabos é isso? Um dragão majestoso estava girando em torno da imperatriz, fazendo com que ela parecesse ainda mais inspiradora. Sentindo-se bastante irritado, Xiao Tian pensou: por que não posso cultivar? Eu também quero esses efeitos visuais legais. De repente, ele se lembrou do sistema PUP e o chamou em sua mente. No entanto, o sistema exibiu uma mensagem dizendo que estava passando por uma atualização. Impaciente, Xiao Tian pensou: por que a atualização ainda não terminou? Ao ouvir isso, o filhote de cachorro imediatamente interrompeu a atualização. Desculpe-me, mestre, como posso ajudá-lo? Xiao Tian apontou para o dragão que cercava a Impris. Posso obter esses efeitos de luz também? Esclareceu Pu. Mestre, esses não são apenas efeitos de luz. Elas são a energia do dragão do imperador e a energia púrpura real que envolve Zero Oyan. Essas são energias extremamente raras e dignas que pertencem à linhagem legítima da raça humana. O desdém apareceu no rosto de Xiao Tian. Linhagem legítima da raça humana? Isso é tão impressionante? O filhote respondeu: mestre, há milhares de mundos diferentes no universo, cada um com suas próprias tradições e raças. A linhagem de Zheyan é a mais legítima entre elas no reino de milhares de mundos. Tian finalmente levou a sério milhares de reinos em mundos, e a linhagem legítima da raça humana é tão poderosa. Isso significa que o reino em que estamos atualmente é um dos mais centrais? Não, mestre. O reino em que você está é chamado de Reino Selvagem do Sul, também conhecido como Mundo Selvagem do Sul. É um dos reinos mais desolados, empobrecidos e frágeis entre os milhares de reinos e mundos, explicou Pu. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou sem palavras. Então, estou no pior? Tudo bem. Volte para a atualização. Em seguida, ele olhou para a imperatriz com um sorriso bobo. Quem diria que eu teria tanta sorte? Convocado para outro mundo. E não só tenho uma imperatriz como esposa, mas ela também tem ouro e potencial lendário. No momento em que Xiao Tian estava fascinado pela imperatriz, ela abriu os olhos de repente e olhou para ele. Assustado, ele se virou rapidamente, com o rosto corado enquanto gaguejava. Eu só estava olhando, não estava fazendo nada. Ao ver a reação dele, a imperatriz deu uma risadinha carinhosa. Então, a imperatriz terminou seu estado meditativo. Com o aceno de sua pequena mão, as luzes se apagaram, envolvendo a sala em uma suave escuridão. Muito bem, vamos descansar, ela disse enquanto se deitava, e Xiao Tian só podia sentir e obedientemente seguir o exemplo. Depois de algum tempo, sob o céu estrelado cada vez mais brilhante, Xiao Tian, que estava dormindo profundamente, foi subitamente acordado pela imperatriz, que o beijou levemente. Afastando-se, ela explicou suavemente: minha palavra é minha obrigação. Já que eu disse que o recompensaria, não vou voltar atrás casualmente. É que já é um pouco tarde. O rosto de Xiao Tian ficou vermelho e um pensamento dominou sua mente. Será que acabei de perder meu primeiro beijo dessa maneira? Ele se aproximou da imperatriz e sussurrou em seu ouvido: você ainda consegue dormir? Enquanto isso, um grupo de pessoas vestidas com roupas pretas olhava para os escritos no chão, completamente atônito. O salão Alma Negra e a torre Nuvem de Sangue simplesmente desapareceram assim, sem deixar rastros. O ancião Ual Bulbo olhou com desdém. Bai Qinglian é realmente inútil. Não consegue nem mesmo lidar com um assunto tão pequeno. Com essas palavras, os dois homens de vestes negras que estavam com ele ficaram imediatamente descontentes. Ual Bulbo: estamos todos no mesmo barco aqui. O mestre do templo Bai está morto. Qual é a utilidade de falar mal dele agora? Especialmente quando ele morreu lutando contra alguém tão poderoso quanto o Rei do Inferno. Ele morreu como um homem. No entanto, no segundo seguinte, o Albubo se irritou. Que bobagem! Após sua explosão, um ataque afiado perfurou instantaneamente a testa de um dos homens. Os poucos que restaram o encararam chocados. Esse é o mesmo Albubo que tinha medo de morrer? Ele é apenas um ancião de uma divisão menor. E, no entanto, seu movimento foi tão rápido e poderoso que ele tremeu. Um deles perguntou cautelosamente: você realmente já alcançou o 9º nível? Vu Liao sorriu. Ao enfrentar alguém tão forte quanto o Rei do Inferno,
é preciso ter cuidado com as palavras e mostrar algum respeito. Aqueles que não se rendem e optam por provocar estão apenas pedindo a morte. Felizmente, nossa seita planejou que um de nós ficasse em campo aberto e o outro escondido. Caso contrário, como nossa seita ficaria sabendo do que aconteceu aqui? Com isso, os poucos ficaram ainda mais surpresos. Você e Bai Qinglian são realmente da mesma seita? O Albubo não respondeu, mas murmurou para si mesmo. Bai Qinglian, meu tolo irmão mais novo, você quase arruinou os grandes planos de nossa seita. Ele então se voltou para a multidão. Meu irmão mais novo, Bai Qinglian, está morto. É minha vez de vir à luz e assumir o controle temporário do território da Alma Negra. De agora em diante, todas as divisões se unirão em uma única reunião. Nossas forças. A divisão de Arenito do Sudeste servirá como templo principal. Por enquanto, todos rapidamente inclinaram a cabeça em sinal de concordância. Depois de terminar suas instruções, W.A.O. pensou em Grimey, Rei do Inferno. Quando os reforços de minha seção chegarem, vocês não ficarão mais pulando por aí. Do outro lado, no quintal do escritório da Imperatriz, ela estava escrevendo. Xiao Tian, segurando um livro, perguntou. Esposa, a história em A Jornada do Imperador não é um pouco exagerada? A Imperatriz respondeu. Não. O que está registrado no livro são todas as experiências verdadeiras de meu pai. Tudo pode ser verificado. Embora possa parecer incrível, foi justamente por causa dessas experiências incríveis que meu pai conseguiu realizar grandes feitos. Xiao Tian ficou sem palavras. Ele não pegou o livro errado, mas o pai de sua esposa se chamava, na verdade, estimado Imperador Púrpura. O que está acontecendo com ele? Um nome digno e excessivamente dramático. E essa biografia parece uma história de realização de desejo. Na verdade, o livro diz que, há muito tempo, um velho estudioso encontrou um bebê na porta de sua casa e deu-lhe o nome de estimado Imperador Púrpura. No entanto, o estimado Imperador Púrpura era diferente dos outros desde muito jovem. Infelizmente, havia sons de rugidos de dragão em seus sonhos quando ele foi testado aos 5 anos de idade. Seu talento foi considerado extremamente baixo. Naquela época, ele sofreu muito desdém e foi ridicularizado pelos outros. Finalmente, aos 16 anos de idade, depois de sofrer um rompimento de noivado e o suicídio de seu pai adotivo, ele tentou tirar a própria vida. Felizmente, sua tentativa de suicídio falhou e, em vez disso, ele se deparou com uma caverna repleta de energia espiritual na forma de elixires. Com o influxo desse vasto elixir, o corpo do Imperador Supremo do estimado Imperador Púrpura finalmente despertou. Mais tarde, o estimado Imperador Púrpura superou suas limitações e viajou pelo mundo. Ele encontrou seus companheiros, aos poucos, fez seu nome. No entanto, a garota gênio que rompeu o noivado, juntamente com o filho de um magistrado do condado promovido, não suportava ver o estimado Imperador Púrpura levando uma vida tão bem-sucedida. Por isso, eles frequentemente tentavam causar problemas para o estimado Imperador Púrpura, chegando ao ponto de tentar assassiná-lo em sua casa. Para se proteger, o estimado Imperador Púrpura não teve outra escolha a não ser matar o filho do magistrado do condado. Mal sabia ele que esse filho era, na verdade, o filho ilegítimo do atual primeiro-ministro. Para protegê-lo de possíveis danos de sua esposa legítima, o primeiro-ministro havia colocado a criança secretamente sob os cuidados de seu aluno, o magistrado do condado. Agora que a criança foi morta, o estimado Imperador Púrpura irritou os poderosos e não teve escolha a não ser fugir enquanto enfrentava tentativas de assassinato. Por fim, depois de descobrir que todos os seus amigos e familiares em sua cidade natal foram mortos pelo primeiro-ministro, o estimado Imperador Púrpura ficou furioso. Ele matou o magistrado do condado, pegou em armas e iniciou uma rebelião. Alguns anos depois, com apenas 20 anos de idade, ele fundou a Nação da Grande Chama e se tornou o grande imperador que seu pai adotivo, o velho estudioso, sempre acreditou que ele seria. Ao ler isso, Xiao Tian não pôde deixar de ficar impressionado. Que sogro inspirador! Exatamente como o personagem principal de um romance. Embora a história parecesse extraordinariamente emocionante e razoável, algo parecia estranho para ele. Ao vê-lo franzir as sobrancelhas, a Imperatriz perguntou: "O que está pensando? Você parece preocupado." Xiao Tian então explicou lentamente. Seu pai teve um encontro extraordinário naquela caverna, despertando seu potencial. Ele queria estudar na Academia 4 Direções, mas não tinha como entrar. Naquela ocasião, o primo do magistrado do condado estava presente e provocou seu pai. Eles brigaram e chamaram a atenção do tutor da academia, que então admitiu seu pai. A Imperatriz acenou com a cabeça. De fato,
Essa foi uma das reviravoltas felizes na vida cheia de dificuldades de meu pai. Sua Majestade, não acha isso estranho? Xiao Tian continuou. Se você olhar para a história do estimado Imperador Púrpura de uma perspectiva diferente, algo em suas experiências de vida não faz sentido. Ao ouvir isso, a Imperatriz de repente virou a cabeça e disse: "O que você quer dizer com isso?" Com base em minha inferência, quando o estimado Imperador Púrpura entrou pela primeira vez na academia, ele tinha poucos ou nenhum recurso. No entanto, pouco depois de se matricular, ele foi provocado pela prima do filho do magistrado do condado. Ele ganhou várias pedras espirituais e elixires da dupla, a garota prodigiosa que rompeu o noivado, e ela mesma iniciou um desafio. Ela perdeu seu pai, dando-lhe uma quantidade substancial de créditos acadêmicos, que poderiam ser usados para trocar por vários recursos na academia. Coincidentemente, seu pai não tinha um artefato espiritual adequado na época, então esses créditos acadêmicos vieram na hora certa. Mais tarde, quando seu pai deixou a academia 4 direções e vagou pelo mundo com sua mãe, o filho do magistrado do condado mobilizou secretamente o poder de seu pai biológico, primeiro-ministro, para emboscá-lo. Seu pai não só matou o filho do magistrado do condado, mas também aqueles que estavam tentando assassiná-lo, reunindo uma grande quantidade de recursos no processo. Quando ele se rebelou no condado de Lu, o primeiro-ministro ficou furioso e enviou tropas para reprimi-lo. Toda vez que seu pai entrava em conflito com o exército imperial, ele capturava uma grande quantidade de suprimentos e provisões militares, expandindo seu território no processo. Finalmente, durante um confronto com o exército do primeiro-ministro liderado pelo próprio príncipe, seu pai lutou até o fim com os 4 grandes vidras do primeiro-ministro. Ele teve um avanço no campo de batalha, matou os 4 grandes vidras primeiro. Em seguida, decapitou o primeiro-ministro, pondo fim a esse rancor de longa data. A Imperatriz ouviu atentamente enquanto Xiao Tian continuava. Você não acha estranho que, a cada passo, seu pai pareça obter exatamente os recursos de que precisa? Quase como se alguma força invisível estivesse organizando as coisas para ele. Ao ouvir isso, a Imperatriz parou de escrever de repente e se virou para Xiao Tian, perguntando: "Tem certeza de que está lendo a biografia do estimado Imperador Púrpura?" Xiao Tian ainda parecia cético e disse: "Se você remover todo o texto emocional que retrata o quão miserável foi a vida de seu pai e olhar apenas para os resultados e ganhos, a situação se tornará muito interessante." Esse primeiro-ministro do Grande Han poderia ter enviado diretamente seus 4 grandes vidras para resolver os problemas desde o início. Mas, em vez disso, ele continuou enviando experiência, equipamentos, dinheiro, território e até suprimentos. No final, ele até desistiu de sua própria vida, catapultando a fama de seu pai para o auge. Quanto mais a Imperatriz ouvia, mais assustada ficava. Ela rapidamente largou o pincel, foi até Xiao Tian e pegou o livro para folheá-lo. Com certeza, o conteúdo era como Xiao Tian havia descrito. Ao ver o quanto a Imperatriz estava nervosa, Xiao Tian tentou consolá-la, dizendo: "Não sei se é realmente uma coincidência ou se alguém com um senso de humor distorcido esteve manipulando as coisas o tempo todo." Depois de ser adotado por um velho erudito que escrevia livros de histórias para ganhar a vida, seu pai teve uma vida semelhante à de um protagonista de livro de histórias. Esse pensamento alarmou a Imperatriz. Será que a vida lendária de meu pai pode ter sido manipulada por alguém? Ela se perguntou em silêncio. Não. Há algo errado aqui, ela disse a Xiao Tian para manter essa hipótese em segredo, guardada em seus corações. Independentemente da verdade, a força é o que mais importa. Meu cultivo tem sido muito bom ultimamente. Até mesmo alcançar o 10º nível não vai demorar muito, disse ela. Com isso, ela deu um tapinha no ombro de Xiao Tian e o assegurou: "Não se preocupe, eu cuido disso." Quaisquer conspirações ou esquemas, qualquer tipo de engano, tudo isso seria motivo de riso diante da força absoluta, mesmo que a situação se deteriorasse a um estado irreparável. Se alguém quiser sua vida, terá que passar por cima de meu cadáver primeiro. Depois de falar, a Imperatriz corou levemente e voltou para sua mesa. Xiao Tian ficou um pouco perplexo com suas palavras. "Espere aí. Tudo o que eu fiz foi ler um livro casualmente e compartilhar algumas reflexões. Como é que o assunto de repente mudou para questões de vida e morte e votos profundos? E o que há com minha esposa, a Imperatriz? Por que ela está tentando flertar comigo de forma tão abrupta? Isso é frustrante. Estou sentindo sono novamente. É melhor me deitar."
pensou ele. Com seu atual estilo de vida tranquilo, ele pensou que poderia facilmente escrever um livro de histórias. Genro, a imperatriz autoritária se apaixona por mim. Entretido com seus próprios pensamentos, Xiao Tian bocejou de tédio. Depois de algum tempo, a imperatriz finalmente terminou seu trabalho e se espreguiçou lindamente. Quando ela virou a cabeça, descobriu que Xiao Tian já havia adormecido. Ela sorriu ao ver isso, pensando que ter alguém ao seu lado era realmente maravilhoso. No entanto, ela se perguntava por quanto tempo poderia manter essa felicidade. Xiao Tian desfrutou de uma refeição na casa do cozinheiro Zhong Yangmin enquanto Zhong e sua filha praticavam suas posturas na frente dele, tremendo de exaustão. Enquanto Xiao Tian comia, ele não se esqueceu de repreender Zhong. Agache-se mais baixo. Como você pode ser ainda pior do que sua própria filha? Provocado por suas palavras, Zhong Yangmin não conseguiu mais se segurar e caiu no chão, ofegando pesadamente. Por que isso é tão difícil? Ele murmurou. Xiao Tian balançou a cabeça e disse: praticar artes marciais sem um trabalho de base é um desperdício. Seus fundamentos são muito fracos. Você está muito atrás de Zihuoya no mesmo processo de cultivo. Sua velocidade de cultivo é rápida, mas sua base é muito sólida. Talvez devido à sua constituição. Você deve seguir meu treinamento com seriedade. Veja só como sua filha é habilidosa. Zhongling também virou a cabeça para encorajar seu pai. Pai, aguente firme. Os métodos de cultivo do príncipe são realmente eficazes. Não se trata apenas de aperfeiçoar o básico. Parece que também melhora o talento inato. Zhong Yaomin ficou atônito. Aprimorar o talento inato? Xiao Tian tomou um grande gole de vinho fino. Seus métodos de cultivo dependem de tomar emprestado o poder do céu e da terra para melhorar a si mesmos. Isso é interessante por si só. Meu treinamento anterior se concentrou no condicionamento externo do corpo e no cultivo da energia interna. Meu foco é o autoaperfeiçoamento, a exploração contínua de meu próprio potencial e a superação dos limites humanos. Essa técnica enfatiza a transcendência de si mesmo e o estabelecimento de seu mundo interior. O coração e a mente se comunicam entre si, conectando-se com o céu e a terra. Zhong Yangmin e sua filha ficaram atonitos. Esse conceito era simplesmente inconcebível para a compreensão deles. Xiao Tian gritou: muito bem. Continuem praticando. Seu cansaço significa que você acabou de começar a entrar no ritmo. O verdadeiro trabalho mental começa agora. Ao ver Zhong Yangmin tremendo incontrolavelmente, Xiao Tian não pôde deixar de dar uma risadinha. Zhong Yangmin é, na verdade, um prodígio das artes marciais que só aparece uma vez em um milênio. O título de cavalaria de armadura pesada provavelmente se espalhará por toda parte em breve. Enquanto isso, na residência do chanceler Liu Aoyin, que estava conspirando para matar Xiao Tian, Liu Aoyin estava analisando documentos oficiais. De repente, ele sentiu alguém se aproximando. No segundo seguinte, um homem mascarado apareceu diante dele. O homem mascarado apresentou respeitosamente uma carta selada. Senhor, por favor, dê uma olhada. Liu Aoyin pegou a carta e sua expressão ficou sombria. Há algum problema com o Império? Na verdade, eles têm um. Liu Aoyin ficou atônito. Como pode ser isso? Essa é a seita do demônio sagrado. Ele se levantou imediatamente e perguntou: como o líder da seita do demônio sagrado morreu? E quanto ao acordo? O homem respondeu: Senhor, o acordo ainda está de pé. De acordo com as informações fornecidas pelo pavilhão astral, embora o líder da seita do demônio sagrado tenha morrido, um novo líder logo tomará seu lugar. Liu Aoyin parecia bastante chocado. De acordo com as informações que temos, a seita do demônio sagrado não foi completamente exterminada. Parece que outra pessoa interferiu e o acordo entre as três partes ainda está intacto. As coisas estão muito complicadas agora e estão propensas a dar errado. Liu Aoyin andava de um lado para o outro em seu quarto, visivelmente inquieto. Planejamos por muitos anos e gastamos muito em recursos. Não pode haver nenhum erro neste momento final. Fique tranquilo, Senhor. Sua Majestade mencionou que nossos anos de trabalho árduo não serão desperdiçados. Se o novo líder da seita do demônio sagrado seguir as regras, tudo estará bem. Se não, também estamos preparados para isso. Ao dizer isso, o homem mascarado tirou um talismã. Liu Aoyin ficou imediatamente surpreso. O que é isso? Ele pegou o talismã. Será que Sua Majestade enlouqueceu? Se esse talismã for ativado, será uma situação de vida ou morte. Isso é incrivelmente ousado. Trazer isso para cá. Não é de se admirar que alguém tenha sido enviado até aqui. Entregar uma mensagem era apenas um artifício. Este é o verdadeiro negócio, não é? De fato, o homem mascarado tirou a máscara e disse: ordem verbal de Sua Majestade. Na pior das hipóteses, é uma situação de fazer ou morrer. Liu Aoyin ficou atônita. Ele realmente o enviou? Parece que Sua Majestade está preparada para uma batalha sem retorno. Ele falou com frieza. Quem mais veio com você? O homem respondeu:
os 4 grandes Vajras. Parece que de fato chegamos ao ponto final. De agora em diante, fiquem no local que preparei e tentem não se mostrar. Entendido. Somos apenas uma força de apoio e não tomaremos nenhuma atitude a menos que seja absolutamente necessário. Com isso, o homem mascarado desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas Liu Aoyin ali. Ele olhou para a carta secreta e murmurou: 100 anos de planejamento e, ainda assim, as coisas tendem a dar errado no momento mais crítico. O que aconteceu exatamente com a seita do demônio sagrado? Passei tantos anos trabalhando para o reino da chama oriental e a grande chama. Não pode haver nenhum erro agora. Xiao Tian foi embora. Na rua, imediatamente um jovem se aproximou e lhe ofereceu alguns petiscos locais. Príncipe, isso é farinha de pipoca feita na hora. Gostaria de experimentar? Xiao Tian pegou e perguntou: a doença de sua mãe foi curada? O jovem ficou muito agradecido. Sim, sim, ela está melhor agora. Se não fosse pelas despesas médicas que você nos emprestou, minha mãe teria feito isso. Não importa. Qual é o sabor da flor de pipoca? Xiao Tian deu um leve sorriso. O sabor é excelente, mas deixe-me corrigi-lo. O dinheiro não foi emprestado por mim, mas concedido por Sua Majestade, a Imperatriz. Tenha isso em mente. O jovem estava com os olhos cheios de lágrimas. Fique tranquilo, príncipe. Farei boas ações e não o decepcionarei. Enquanto ele continuava a descer a rua, uma senhora idosa se aproximou. Príncipe, este lenço foi cuidadosamente bordado por mim. Por favor, entregue-o a Sua Majestade. Se não fosse por você e Sua Majestade me emprestarem dinheiro, eu nem saberia onde conseguir dinheiro para minha barraca. Outros se juntaram a mim. Príncipe, por favor, experimente esses espinheiros cristalizados que fiz à mão. Príncipe, essa fruta é da minha própria fazenda. É garantidamente doce. Por favor, pegue algumas para experimentar. Chamadas e elogios ecoaram ao seu redor. Xiao Tian caminhou como a luz da justiça na terra. O príncipe é um homem muito bom. Desde que ele se casou com Sua Majestade, o clima moral na capital tem melhorado cada vez mais. Exatamente. Príncipe é caridoso e gentil, não se associando ao mal sim. As pessoas dizem que o príncipe está vivendo às custas de sua esposa, mas se alguém pode viver às custas de sua esposa a tal ponto, quem se oporia? Que tal darmos um apelido ao príncipe? Essa parece ser uma boa ideia. Vamos chamá-lo de divindade suprema e benevolente do bebê açucarado. Logo depois, em um canto deserto, Xiao Tian suspirou profundamente. Zonglin e outra pessoa rapidamente perguntaram o que havia de errado. Xiao Tian virou a cabeça, com o rosto sombrio. Vocês têm apelidos? Zonglin foi o primeiro a responder. Sim, eu me chamo Dance Flamesword. Naquela época, lutei com vários talentos da grande chama no 5º nível e Sua Majestade me deu esse nome. Xiao Tian parecia ainda mais infeliz. E você, Lu Yan? Pensou por um momento. Antes de o jovem general crescer, eu estava encarregado de reprimir os bandidos no reino por um período. As pessoas me chamavam de Cão Falcão sob o comando do imperador. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou completamente desanimado. Droga! Por que os apelidos deles são tão legais, enquanto o meu é a suprema deidade benevolente Sugar Baby? Que tipo de nome ridículo é esse? Zongling e Lu Yan olharam para a figura desanimada de Xiao Tian. Eles não entendiam o que o havia prejudicado tão profundamente. Eles só podiam se atualizar rapidamente. Xiao Tian não percebeu que havia uma mendiga no canto. Quando ele passou por ela, a mendiga baixou ainda mais a cabeça. Lu Yan sentiu uma sensação de inquietação. Parece que o príncipe está realmente de mau humor. Ele até ignorou uma mendiga e não deu dinheiro algum. Depois que os 3 saíram, a mendiga levantou a cabeça em silêncio, observando as figuras que se retiravam e murmurou: eu não esperava encontrar uma mulher tão talentosa em um lugar como esse. Pouco tempo depois, os 3 chegaram à destilaria da cidade da Chama Verde. O chefe da aldeia continuou expressando gratidão. Príncipe, você é realmente o salvador da cidade das Chamas Verdes. Você não apenas financiou a construção da estrada, mas também introduziu o vinho da Imperatriz das Chamas Verdes. Além disso, você arrendou a região sudeste da Montanha da Chama Verde, criando animais selvagens, porcos, galinhas, patos e outros animais, especialmente a carne de porco selvagem. Ela se tornou o 2º produto icônico da cidade da Chama Verde. Depois da Chama Verde, o porco imperador é frequentemente muito procurado. Tian sentiu uma onda de orgulho. Esses eram os porcos selvagens. Ele os havia protegido com várias formações ao redor da montanha. O sabor era simplesmente indescritível. Ele disse à aldeia: não é nada. Tudo o que fiz foi para a melhoria da cidade. Estou aqui para pegar um pouco de vinho e também para ir à fazenda de gado no lado sudeste da Montanha da Chama Verde para pegar um porco para um banquete. Enquanto segurava firmemente sua mão, Xiao Tian pensou:
Me solte. Eu quero carne e vinho. Não me impeça. Zhong Yiming está esperando para cozinhar para mim. Nesse momento, Xiao Tian ouviu de repente uma voz distante. Como isso é possível? É apenas uma fazenda de porcos. Por que há tantas formações? O que está acontecendo com essa formação? Sem conseguir se controlar, Xiao Tian rugiu. O que há de errado com este mundo? Em plena luz do dia, uma jovem está tramando uma travessura dessas. Ele saiu em disparada, gritando para seus companheiros: esperem aqui, eu já volto. Como se atrevem a tentar roubar meus porcos? Enquanto isso, dentro da formação na fazenda de porco, uma mulher estava suspensa no ar. Essa formação antiga é tão irritante. Não sei quantos anos ela tem, mas é muito resistente. Provavelmente levarei horas para me libertar. Eu só queria provar a lendária carne de porco verde da Montanha da Chama. Por que é tão difícil? Eu, a imperatriz do clã dos demônios, estou presa aqui. De repente, passos rápidos se aproximaram. A mulher ficou atônita. Como uma pessoa comum pode correr tão rápido? Xiao Tian olhou para ela com curiosidade. Não é esse o mendigo que vi na estrada antes? Mas, falando nisso, desde quando os mendigos comem tão bem? Ao sentir o olhar de Xiao Tian, o rosto de Luo Fengyuan ficou vermelho e ela gritou: cai fora, seu homem fedorento. Para onde está olhando? Um momento depois, Xiao Tian falou de repente: isso é culpa minha. Eu lhe causei sofrimento desnecessário. Dando um passo à frente, ele estendeu a mão para tocar a formação antiga. Assustado, Luo Fengyuan rapidamente gritou: não toque nela. Essa formação é perigosa. No entanto, no segundo seguinte, a formação se desfez, como se fossem cordas macias sendo puxadas. Luo Fengyuan, sem mais restrições, aterrissou ao lado de Xiao Tian. Ele deu uma risadinha. Relaxe, esta é apenas uma formação de segundo nível e baixo grau que pedi alguém para montar. Está vendo como essas linhas são finas? Elas são fáceis de desfazer. Peço desculpas pela minha negligência anterior devido ao meu mau humor. Se eu o tivesse ajudado antes, você não teria ficado desesperado a ponto de subir a montanha para roubar um porco e ser pego pela formação. Luo Fengyuan ficou atônito. Xiao Tian, então, pegou uma pilha de notas de prata e perguntou: você precisa de ajuda com mais alguma coisa? Ainda em choque, Luo Fengyuan perguntou: você é muito rico? Ele hesitou. Bem, acho que sim. O rosto de Luo Fengyuan ficou ligeiramente vermelho. Então, você consideraria me apoiar? Agora era a vez de Xiao Tian ficar atônito. Ele a observou, pensando: o mundo realmente mudou. Uma garota tão adorável primeiro recorre à mendicância, depois ao roubo e agora até considera vender a si mesma e sua alma. É assim que Liu Aoyin governa seu país? Liu Fengyuan, por outro lado, se perguntava: ele está com raiva? Acabei de ver como ele rompeu sem esforço as restrições da formação antiga. Minha abordagem também está relacionada ao acordo trilateral. Por que ele é tão peculiar em seus pensamentos? Ele não me rejeitaria, não é mesmo? Ele não tem o direito de me recusar. Pensando nisso, Liu Fengyuan limpou a lama do rosto e sacudiu os longos cabelos, rindo. Ainda sou muito atraente. Se eu me limpar e ficar ao seu lado, não o envergonharei e serei muito obediente. Vendo Xiao Tian olhando atentamente para ela, Luo Fengyuan deu uma risadinha para si mesma. De fato, nenhum homem poderia resistir. Naquele momento, Xiao Tian de repente deu um tapa na cabeça de Luo Fengyuan e gritou palavra por palavra: fique longe. Se a imperatriz descobrir, minha vida pacífica acabará. Luo Fengyuan segurou sua cabeça, totalmente atordoada. Droga, há realmente um homem que pode me rejeitar, e ele já fez isso 2 vezes. Mas essa dor, eu meio que quero senti-la novamente. Ela olhou para ele com uma expressão de desejo. Xiao Tian ficou completamente perplexo. Essa garota é um pouco estranha? Por que ela parece tão feliz mesmo depois de eu ter batido nela? Ele se agachou e explicou pacientemente: moça, esse tipo de pensamento não está certo. Sabe, como seres humanos, devemos nos esforçar para viver de forma positiva e enfrentar a luz do sol. Como você pode ser tão autodepreciativo? Se estiver enfrentando dificuldades, pode falar comigo sobre elas. Sem hesitar, Luo Fengyuan disse: não, eu quero experimentar a sensação de receber algo em troca de nada. Ao ouvir isso, Xiao Tian, que inicialmente estava tentando confortá-la, cerrou o punho com raiva. Você está realmente fora de si? Não está ouvindo conselhos? Estou lhe dizendo para viver uma vida correta, não para ter fantasias tão loucas. Você não consegue entender? Enquanto falava, Xiao Tian mais uma vez deu um soco na cabeça dela. Inesperadamente, o rosto de Luo Fengyuan se encheu de alegria e ela disse com um ar de prazer: oh, que estranho. Por que essa concubina não consegue entender? Xiao Tian estava prestes a repreender: como é possível que você não entenda? Mas, no segundo seguinte, parecia que ele havia percebido algo. Ele começou a entender e, de repente,
Seu rosto ficou coberto de suor frio. Será que essa garota despertou algum fetiche estranho? Xiao Tian estava apavorado. Se a imperatriz descobrir, provavelmente seria expulso. Ao ver a mulher agindo de forma tão pegajosa, ele se ofereceu com cautela. Que tal se eu a levasse para casa para encontrar seus pais? Mas, para sua surpresa, a mendiga, com um rosto cheio de tristeza, respondeu: meus pais se mataram. Os dois se foram. Sentindo-se desamparados, Tian tentou persuadi-la. Você pode pelo menos seguir meu conselho e levar uma vida boa com uma expressão de amor? O golpe da mulher mendiga. Essa concubina não entende. Irritada com seu comportamento, Xiao Tian estava prestes a lhe dar um tapa, pensando, ela realmente não tem salvação, está me deixando louco. Mas quando sua mão estava prestes a bater nela, ele se conteve. Ele pensou consigo mesmo, não posso lhe dar um tapa. Ela parece gostar disso. Como esperado, a mendiga olhou para ele com um olhar de expectativa, sem se esquivar de seu movimento. Frustrado, Xiao Tian deu um soco no chão. Que infortúnio! Eu só queria comer carne de javali e agora tenho essa bagunça em minhas mãos. Pouco tempo depois, no destilário da cidade das Chamas Verde, o chefe da aldeia viu alguém se aproximando. O quê? Aquele é o príncipe? Zhongling e Luyan ficaram surpresos. Eles rapidamente seguiram a direção que o chefe da aldeia estava apontando e exclamaram: uau! O príncipe trouxe de volta uma bela mendiga? A mendiga, com uma expressão apaixonada, perguntou descaradamente a Xiao Tian: esta concubina está tão cansada, você pode me carregar nas costas? Xiao Tian imediatamente se virou e lhe deu uma bronca: cale a boca, ande por conta própria. Ao ouvir isso, a mendiga mais uma vez mostrou aquela expressão provocadora, respondendo: esta concubina agora entende. O chefe da aldeia, juntamente com Zhongling e Luyan, ficaram atônitos. O príncipe não estava indo pegar o ladrão de porco? Por que ele trouxe de volta uma mulher mendiga tão peculiar? E será que o príncipe sempre tem esse temperamento? Foi só quando os dois se aproximaram que Luyan finalmente apontou para a mendiga e perguntou: príncipe, quem é essa? Xiao Ti imediatamente entregou a mendiga ao chefe da aldeia. Por favor, certifique-se de encontrar um emprego para ela na fábrica de embalagens femininas. Fique de olho nela. Ela precisa passar pela reforma trabalhista e entender o significado da autossuficiência. Ela deve criar seu próprio futuro com suas próprias mãos por meio do trabalho árduo. Enquanto falava, ele não pôde deixar de dar outro tapa na cabeça da mendiga. Você me ouviu? A mulher mendiga, com o rosto cheio de alegria, respondeu: esta concubina entende. Ao presenciarem essas cenas, Zhongling e Luyan se sentiram completamente atônitos. O que está acontecendo com essa mulher nesse momento? Tian queria ir embora imediatamente. Depois de instruir o chefe da aldeia a organizar tudo, ele fugiu. O chefe da aldeia parecia um pouco inquieto. Eu não esperava que o príncipe, que tem uma imperatriz, fosse tão audacioso. Felizmente, havia uma residência que os habitantes da cidade construíram como um presente para o príncipe. Ela veio a calhar. Agora, tudo que Tian conseguia pensar era que as mulheres são tão irritantes. Preciso de uma bebida. Quero comer a comida feita por Zhong Yamin para consolar minha alma ferida. Logo, a mendiga estava instalada na casa. Ela se sentou ao lado de uma mesa de pedra, perdida em pensamento. Esse Xiao Tian é interessante, pois meus pais faleceram quando eu era jovem. Ninguém se atreveu a me bater ou repreender dessa forma. Mas essa sensação de ser disciplinada é muito boa. Se Xiao Tian visse a expressão dela agora, provavelmente teria pesadelos esta noite. De repente, o rosto da mulher ficou frio. Em um instante, várias figuras pousaram na frente dela. Afinal, eram 3 mulheres do clã dos demônios. A líder foi nomeada mais velha. As 3 se dirigiram simultaneamente à mulher mendiga, a imperatriz. A mulher, com uma presença autoritária, não era outra senão a imperatriz do clã dos demônios. Naquele momento, em um palácio isolado dentro da cidade real, 3 subordinados de Luo Fengyuan chegaram ao ouvir a notícia, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Luo Fengyuan se transformou de volta à sua verdadeira aparência antes de se dirigir aos 3. Como as coisas estão progredindo? Um deles informou a imperatriz. O acordo tripartite redigido pela seita do demônio sagrado, Salão da Alma Negra e Reino da Chama Oriental para dividir o destino da grande dinastia da Chama ainda está em andamento. A seita demônio sagrado mencionada no acordo foi fundada pelo seu 18º irmão real, portanto, é lógico para nós assumirmos o acordo. Luo Fengyuan suspirou. Meu 18º irmão era de fato competente. Se nossos pais não tivessem instigado uma guerra pelo trono, levando o reino dos demônios primordiais a uma guerra civil que durou uma década, eles não teriam morrido nas mãos um do outro. Tive que lutar com meus irmãos pelo trono para sobreviver. Isso fez com que o destino se tornasse instável. Suspeito que o acordo era algo que meu 18º irmão pretendia usar após sua ascensão. Agora,
Com o Salão da Alma Negra severamente enfraquecido, eles são de ajuda limitada. Nossa estratégia permanece: conquistar o coração do povo da dinastia da Grande Chama usando recursos. Use os recursos que eu trouxe para beneficiar as pessoas comuns. Ao ouvir isso, os 3 subordinados começaram a discutir entre si. Poderíamos simplesmente fazer caridade. Isso não vai funcionar. Outro interveio: dada a natureza intangível do destino, despejar recursos diretamente não é eficaz. Por que não investir? A cidade da Chama Verde, onde a Imperatriz está escondida, é um bom exemplo. Isso é muito lento. Outro rebateu: nossas identidades ocultas significam que não podemos agir facilmente. Os altos funcionários da dinastia da Grande Chama, os infiltrados do Reino da Chama Oriental dentro da Grande Chama, são os funcionários mais graduados. Eles sabotarão nossos esforços. É uma pena que o Salão da Alma Negra já tenha enviado secretamente pessoas para a Grande Chama em meio ao caos. Essa foi uma ideia brilhante. Aquele tolo chamado Bai Qinglian provocou desnecessariamente um inimigo tão formidável. Ele merece morrer. Os 3 continuaram conversando e discutindo, mas a mente de Luo Fengjian estava cheia de imagens de Xiao Tian e daquele homem chamado Walbugo. Como ele ousa nos encorajar a provocar o Rei do Inferno? Ele merecia ter sua cabeça estourada pela Imperatriz. Incapaz de suportar a conversa incessante deles, Luo Fengjian interveio: chega, vocês já estão discutindo há tanto tempo sem uma solução. Amanhã, dirijam-se à cidade real para obter mais informações. Enquanto isso, descubram mais sobre esse Xiao Tian. Enquanto ela falava, uma névoa surgiu da mão de Luo Fengyuan, assumindo gradualmente a forma de Xiao Tian. Ao reconhecer o rosto familiar, as 3 bruxas exclamaram de surpresa, e a divindade suprema e benevolente do bebê de açúcar, Luo Fengyuan, ficou surpresa. O quê? Que divindade? A mais velha das 3 bruxas explicou: Imperatriz, esse Xiao Tian é o marido da grande Imperatriz das Chamas e do atual príncipe. Ele é um homem comum com um charme único e cativante que enfeitiçou a grande Imperatriz das Chamas. Ele até mesmo frustrou os planos de Liu Aoyin do Reino das Chamas do Leste. No entanto, ele é de fato uma boa pessoa. A prosperidade da Cidade das Chamas Verdes se deve em grande parte a ele. O apelido de Suprema Deidade Benevolente do bebê açucarado é o que o povo da cidade o chama carinhosamente. Ao ouvir isso, Liu Fengjian sentiu uma pontada de inveja. Alguém chegou até ele antes de mim. Como posso tê-lo para mim? Para me apoiar e me dar 5 filhos reais. Ela imaginou se tinha segurando-a em seus braços na frente da grande Imperatriz das Chamas, e o simples pensamento a fez sentir-se eufórica. Não, se a grande Imperatriz das Chamas descobrir que estou apoiando, ele pode ficar preocupado e assustado. Mas e daí? Ele já foi apoiado pela grande Imperatriz das Chamas. Por que eu não posso com essa percepção? Luo Fengyuan se levantou de repente. Eu estava errada desde o início. As 3 bruxas olharam para ela confusas. Imperatriz, o que você fez de errado? Com um sorriso doce no rosto, Luo Fengyuan apontou para Xiao Tian e declarou: eu quero apoiá-lo. As 3 bruxas sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. Espere. Por que você está participando desse drama? O reverenciado governante do reino do demônio primordial com o sangue nobre do clã do demônio sagrado quer apoiar um homem humano comum? Imperatriz, está brincando conosco? Luo Fengyuan deu uma risadinha. Eu brincaria com um assunto tão importante em minha vida? Você acredita em amor à primeira vista? Os 3 balançaram a cabeça. Isso é apenas uma coisa inventada. Mas Luo Fengyuan estava completamente perdido em seu próprio mundo. Coincidentemente, eu acredito nisso. Os 3 ficaram completamente atônitos. Imperatriz, você optou por se tornar seletivamente cega e surda? Você não sabe, mas esse Xiao Tian me cai bem. Ele é exatamente o meu tipo. Além de ser gentil, ele também repreende e me castiga. Nossa, não me lembro da última vez que fui disciplinada. Você não acha que essa sensação é maravilhosa? Você precisa me ajudar a descobrir uma maneira de conseguir para ele este pátio que servirá como nosso quarto de núpcias para a noite de núpcias. Você pode decorá-lo enquanto faz isso. As 3 bruxas sentiram que nunca haviam ficado tão chocadas em suas vidas. Meu Deus do céu! Veja como o 10, com sua beleza encantadora, tem um charme tão aterrorizante. Ele cativou a grande Imperatriz das Chamas, que nunca demonstrou interesse por homens. E agora a Imperatriz, que sempre se irritou com os homens desde que era jovem, está apaixonada por ele. No entanto, no momento, Xiao Tian parecia preocupado, incapaz de entender por que a mendiga queria que ele a apoiasse. Parecia muito estranho. Ao ver Xiao Tian imóvel em frente a uma mesa cheia de comida, Zhongling percebeu que algo estava errado. Príncipe,
O que há de errado? Luyan balançou a cabeça. Não tenho certeza. Ele está assim desde que você foi entregar comida ao General Zong. Não sei o que ele está pensando. Felizmente, naquele momento, Zong Yangmin se aproximou com um prato, sorrindo. Pronto. O último prato de pagode de 5 cores está pronto. Atraído pelo aroma, Xiao Tian voltou sua atenção para o prato. Com uma expressão confiante, Zong Yangmin apresentou. Príncipe, esse novo prato é feito com as agora famosas especialidades da Montanha da Chama Verde. Porco Green Flame, cordeiro Green Flame, frango Green Flame, pato Green Flame e peixe Green Flame. As 5 cores são derivadas de 5 ervas místicas aromáticas de cores diferentes, que são usadas como cobertura. A carne é primeiro frita, depois cozida no vapor e frita novamente. Tian se inclinou para dar uma cheirada e, instantaneamente, sua boca começou a ficar cheia de água. O príncipe se importou em provar sem hesitar. Tian pegou um pedaço de carne do topo e o colocou na boca. Enquanto apreciava o sabor que dançava em suas papilas gustativas, ele não pôde deixar de exclamar: um ministro da receita que não pratica artes marciais é realmente um excelente chefe. Com uma comida tão deliciosa, por que eu estava de mau humor? Imediatamente, ele começou a devorar a comida, voltando ao seu antigo comportamento de comer carne com vontade e beber bebidas. Zong Ling e Luyan observavam. Seus olhos se arregalaram de espanto. Esse é o príncipe que conhecemos. Logo depois, Xiao Tian soltou um arroto de satisfação. Zong Ling olhou para ele com uma expressão intrigada. Percebendo o olhar dela, Xiao Tian perguntou: há algo que você queira dizer? Zong Ling finalmente se manifestou. Príncipe, o que você estava pensando antes? Segurando uma xícara de chá quente, Xiao Tian respondeu: se eu lhes contar, vocês devem prometer não rir. O trio assentiu obedientemente, respirando fundo. Tian continuou: hoje, alguém me pediu para